A história de Rafael, um jovem garçom humilde que trabalha em um restaurante sofisticado de São Paulo para sustentar a mãe doente. Sua vida muda completamente quando é humilhado publicamente por Eduardo Mendes, um empresário milionário arrogante. O que Eduardo não imagina é que Rafael guarda um segredo sobre seu passado que pode destruir tudo o que o rico empresário construiu. Uma narrativa sobre justiça, dignidade e como o destino pode virar o jogo quando menos esperamos. Eu nunca pensei que a vida pudesse mudar tão drasticamente em questão de segundos. Meu nome é Rafael, tenho 24 anos. E até aquela terça-feira de março, eu era apenas mais um garçom trabalhando no Palazzo d'Oro, um dos restaurantes mais caros de São Paulo, localizado no coração dos Jardins. Acordei às 5 da manhã, como sempre. O apartamento pequeno que dividia com minha mãe, Dona Conceição, ficava na zona leste da cidade, em São Miguel Paulista. Foram 2 horas de transporte público até chegar ao trabalho. Metrô lotado, baldeação na Sé, mais um ônibus. Mas eu não reclamava. Aquele emprego era uma bênção, mesmo com o salário apertado de R$ 2.500 por mês. Minha mãe estava passando por um tratamento pesado contra o câncer de mama. Os remédios que o SUS não cobria custavam uma fortuna, e eu precisava de cada centavo das gorjetas para complementar o orçamento. Era por ela que eu aguentava os olhares de desdém de alguns clientes que me viam apenas como um servo invisível. Naquela manhã, enquanto ajustava o uniforme preto impecável, camisa social, colete, gravata borboleta, meu chefe, Sr. Antônio, me chamou no canto. Rafael, hoje vai ter uma reserva especial no salão principal. Eduardo Mendes, aquele empresário da Mendes Holdings. Você vai ser o garçom principal da mesa dele. Meu estômago deu um nó. Eduardo Mendes era conhecido por ser extremamente exigente e mal-humorado. Outros garçons já tinham me contado histórias sobre como ele tratava mal os funcionários. Mas era também o tipo de cliente que deixava gorjetas generosas quando bem atendido. Pode deixar, Sr. Antônio, vou dar o meu melhor. Espero mesmo, menino. Esse homem move muito dinheiro aqui. Se ele sair satisfeito, todos nós ganhamos. Se sair insatisfeito, ele não precisou completar a frase. O restaurante abriu ao meio-dia e eu passei a manhã toda preparando tudo nos mínimos detalhes. Lustrei cada taça, dobrei os guardanapos perfeitamente, memorizei o cardápio do chefe. Queria que tudo saísse perfeito. Eduardo Mendes chegou às 8:30, acompanhado de 3 outros homens de terno. Eu os reconheci de longe. Eram figuras conhecidas do mundo dos negócios paulistano. Mendes vestia um terno italiano que provavelmente custava mais do que meu salário de um ano inteiro. Relógio Rolex, sapatos de couro legítimo, cabelos grisalhos perfeitamente penteados. Quando se aproximaram da mesa, fiz uma reverência respeitosa. Boa tarde, senhores. Sejam bem-vindos ao Palazzo d'Oro. Meu nome é Rafael e serei responsável por atendê-los hoje. Eduardo nem olhou para mim. Continuou conversando com os outros homens sobre algum negócio envolvendo milhões de reais. Esperei pacientemente até que fizessem uma pausa na conversa. Senhores, posso oferecer nossa carta de vinhos? Temos uma seleção especial de rótulos franceses que chegaram esta semana. Foi então que Eduardo finalmente me olhou. Seus olhos escuros me analisaram de cima a baixo com desprezo visível. Você pelo menos sabe a diferença entre um Bordeaux e um Burgundy, moleque. Senti o sangue subir ao rosto, mas mantive a compostura profissional. Claro, senhor. O Bordeaux é produzido na região de Bordeaux, principalmente com uvas Cabernet Sauvignon e Merlot, enquanto o Burgundy vem da Borgonha, feito predominantemente com Pinot Noir. Posso recomendar algumas opções excelentes de ambas as regiões. Os outros homens pareceram impressionados com minha resposta, mas Eduardo apenas revirou os olhos. Decorou da internet, né? Traga o Chateau Margaux 2015 e pare de perder nosso tempo com discursos. Perfeitamente, senhor. Fui até a adega buscar a garrafa, um vinho que custava mais de R$ 3.000. Quando voltei, apresentei o rótulo conforme o protocolo,
Abri a garrafa com cuidado e servi uma pequena porção para a degustação. Eduardo provou, fez uma cara de aprovação e acenou para que eu servisse os demais. Até aí, tudo estava correndo bem. O problema começou na hora do pedido. Um dos convidados pediu o salmão grelhado, mas Eduardo interrompeu. Ele vai querer o salmão mal passado, bem mal passado. Se vier ressecado, você volta para a cozinha. Anotei cuidadosamente e transmiti o pedido para a cozinha, enfatizando que o salmão deveria ficar bem mal passado por dentro. 30 minutos depois, trouxe os pratos. O salmão estava exatamente como solicitado, rosado no centro, suculento. Servi com orgulho, esperando a aprovação. Eduardo cortou um pedaço, provou e imediatamente cuspiu no guardanapo. Que porcaria é essa? Esse peixe está cru. Você não sabe nem anotar um pedido direito? Fiquei confuso. O salmão estava exatamente como ele havia pedido. Senhor, o prato está mal passado conforme solicitado. Eu não pedi mal passado coisa nenhuma. Eduardo bateu o punho na mesa, fazendo as taças tremerem. Você ouviu errado, seu incompetente. O restaurante inteiro parou para olhar. Senti todas as atenções voltadas para a nossa mesa. Meu coração disparou. Senhor, eu posso pedir para refazerem o prato? Claro que pode. E já deveria ter feito isso em vez de ficar me contradizendo. Eduardo se levantou da cadeira, vermelho de raiva. Escuta aqui, moleque. Você pode até saber decorar umas palavrinhas sobre vinho, mas não passa de um garçom fracassado que nem consegue anotar um pedido simples. Os outros clientes começaram a sussurrar entre si. Eu queria que a terra me engolisse. Com licença, senhor. Vou providenciar um novo prato imediatamente. Quando me virei para ir à cozinha, ouvi Eduardo comentar em voz alta para seus convidados. É isso que dá contratar essa gentinha sem preparo. Olha só, nem sabe se vestir direito. Aposto que mora numa favela qualquer e veio tentar se dar bem aqui. As palavras foram como um soco no estômago. Parei no meio do caminho, as mãos tremendo de raiva e humilhação. Por um instante, pensei em me virar e dizer algumas verdades para aquele homem arrogante, mas lembrei da minha mãe, dos remédios caros, das contas para pagar. Respirei fundo e continuei andando em direção à cozinha. Na cozinha, o chefe Carlos me olhou preocupado. O que aconteceu lá fora? Deu para ouvir os gritos. O cliente disse que o salmão está mal passado demais. Quer bem passado. Carlos fez uma cara de espanto. Mas você foi bem claro. Mal passado. Inclusive perguntei 2 vezes para ter certeza. Eu sei, chefe. Mas o cliente está nervoso. Vamos refazer. Enquanto esperava o novo prato ficar pronto, tentei me recompor. Lavei o rosto com água fria, respirei fundo algumas vezes. Não podia deixar que a humilhação transparecesse. Voltei à mesa com o salmão bem passado. Eduardo nem olhou para mim quando coloquei o prato à sua frente. Cortou um pedaço, mastigou lentamente e fez uma cara de desgosto. Agora está seco demais. Vocês não sabem fazer nada direito nessa espelunca. Mas ele comeu mesmo assim, continuando a conversa de negócios como se nada tivesse acontecido. Eu permaneci nas proximidades, pronto para atender qualquer solicitação, engolindo a raiva. Quando terminaram de comer, trouxe a conta, quase R$2.000. Eduardo pagou com um cartão Black, sem nem olhar o valor. A gorjeta está incluída? Perguntou friamente. Não, senhor, fica a critério do cliente. Eduardo olhou para mim com um sorriso cruel. Bom, considerando o péssimo atendimento que recebi hoje, acho que você não merece gorjeta nenhuma. Talvez assim você aprenda a fazer seu trabalho direito da próxima vez. Saiu do restaurante sem olhar para trás, deixando-me ali parado com a conta na mão e um vazio no peito. Se essa parte da história tocou seu coração, me diga de qual lugar do mundo você está ouvindo isso. A injustiça dói em qualquer canto do planeta. Sr. Antônio se aproximou quando os clientes saíram. O que aconteceu, Rafael? Mendes parecia irritado. Contei toda a situação, tentando manter a voz firme. Sr. Antônio balançou a cabeça com tristeza. Olha, meu filho, sei que foi difícil, mas clientes como esse fazem parte do negócio.
O importante é não levar para o pessoal. Mas eu levei para o pessoal. Como não levar? Naquela noite, no metrô lotado de volta para casa, as palavras de Eduardo ecoavam na minha cabeça. Gentinha sem preparo, mora numa favela qualquer. Cheguei em casa arrasado. Minha mãe estava na cozinha preparando um chá. Como foi o trabalho hoje, meu filho? Olhei para o rosto cansado dela, marcado pela quimioterapia, e forcei um sorriso. Foi normal, mãe. Só um dia difícil. Ela se aproximou e segurou meu rosto com as mãos delicadas. Rafael, meu anjo, eu sei quando você está sofrendo. O que aconteceu? Não consegui segurar as lágrimas, contei tudo. A humilhação, as palavras cruéis, a falta de gorjeta. Minha mãe me abraçou e acariciou meus cabelos como quando eu era criança. Meu filho, pessoas como esse homem existem no mundo. Elas tentam nos diminuir porque acham que são melhores que nós. Mas você sabe qual é a sua força? É sua dignidade. Ninguém pode tirar isso de você. Mãe, ele me tratou como lixo, na frente de todo mundo. E mesmo assim, você manteve sua compostura, fez seu trabalho com profissionalismo. Isso mostra quem você realmente é, Rafael. Um homem íntegro, trabalhador, que não se rebaixou ao nível dele. Fui dormir naquela noite com o coração pesado, mas também com uma estranha sensação de que aquilo não tinha acabado. Não sabia explicar, mas sentia como se o destino estivesse preparando algo. O que eu não imaginava era que em poucos dias nossa situação ia se inverter completamente. E Eduardo Mendes descobriria da pior forma possível que nunca devemos humilhar alguém, porque nunca sabemos quem realmente está à nossa frente. Os dias que se seguiram àquela humilhação foram os mais difíceis da minha vida. Não conseguia tirar da cabeça o olhar de desprezo de Eduardo Mendes, nem as risadas abafadas dos outros clientes do restaurante. Cada vez que servia uma mesa, sentia como se todos estivessem me julgando, me vendo como aquele garçom incompetente que não sabia nem anotar um pedido. Minha mãe percebeu que eu estava diferente. Nos últimos 3 dias, mal tinha tocado na comida e dormia pouco. Na quinta-feira de manhã, ela me interceptou antes que eu saísse para o trabalho. Rafael, senta aqui comigo. Preciso conversar com você. Eu estava atrasado, mas algo no tom da voz dela me fez parar. Sentei-se na mesinha da cozinha, onde tomávamos café da manhã todos os dias desde que eu era criança. Meu filho, você não está bem desde terça-feira. Sei que aquele homem te machucou, mas há algo que preciso te contar. Algo sobre o seu passado, que pode mudar sua perspectiva sobre tudo isso. Fiquei intrigado. Minha mãe raramente falava sobre o passado, especialmente sobre meu pai, que havia nos abandonado quando eu tinha apenas 5 anos. Mãe, do que você está falando? Ela suspirou profundamente e segurou minhas mãos. Rafael, seu pai, ele não era apenas um homem comum que nos abandonou. Ele era Carlos Mendes. O mundo parou ao meu redor. Senti como se tivessem me dado um soco no estômago. Como assim, mãe? Que Carlos Mendes? O pai de Eduardo Mendes, o fundador da Mendes Holdings. Não conseguia processar aquela informação. Levantei da cadeira, caminhando de um lado para o outro da cozinha pequena. Isso é impossível, mãe. Você está confundindo as coisas. Meu pai era um vendedor. Você sempre disse isso. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Meu amor, eu menti para te proteger. Carlos era casado quando nos conhecemos. Eu trabalhava como secretária numa empresa pequena. E ele apareceu lá para uma reunião de negócios. Era 1998. Ele ainda estava construindo seu império. Sentei novamente, as pernas bambas. Ele era casado? Sim, com a mãe do Eduardo. Mas Carlos disse que o casamento estava acabado, que ia se divorciar. Prometeu que assumiria nosso relacionamento, que cuidaria de nós. Ela limpou as lágrimas com a manga da blusa. Quando descobri que estava grávida de você, contei para ele. No início ele ficou feliz. Até pagou algumas consultas médicas, comprou roupinhas para bebê. E o que aconteceu? A esposa dele descobriu o caso. Ameaçou tirar tudo dele no divórcio se ele não rompesse comigo imediatamente.
Carlos escolheu o dinheiro, Rafael. Ele me procurou uma última vez quando você tinha 4 anos e deixou claro que nunca mais queria nos ver. Disse que se eu contasse para alguém sobre vocês serem irmãos, ele destruiria nossa vida. Senti uma raiva crescendo dentro de mim, diferente de qualquer coisa que já havia sentido. Então, Eduardo Mendes é meu meio-irmão. Vocês têm o mesmo pai. A diferença é que ele cresceu na riqueza, com todos os privilégios, enquanto você, ela acariciou meu rosto. Você cresceu aqui comigo, trabalhando duro por cada conquista. Levantei novamente, dessa vez com mais força. A raiva estava se transformando em algo diferente. Uma mistura de indignação e, estranhamente, alívio. Finalmente tudo fazia sentido. Mãe, você tem alguma prova disso? Algum documento, foto, qualquer coisa? Ela se dirigiu ao quarto e voltou com uma pequena caixa de sapatos que eu nunca havia visto antes. Dentro havia fotos antigas, minha mãe jovem, sorrindo ao lado de um homem que eu reconheci imediatamente pelas fotos em revistas de negócios. Carlos Mendes, mais novo, mas com os mesmos olhos que eu via no espelho todos os dias. Havia também algumas cartas escritas à mão, promessas de amor eterno, e um exame de DNA que minha mãe havia feito escondido quando eu era bebê, comparando meu sangue com um lenço que Carlos havia deixado em casa. Meu Deus, mãe, por que você nunca me contou isso antes? Porque eu quis que você crescesse sendo você mesmo, não vivendo na sombra de um pai que nos rejeitou. E porque tinha medo de que você fizesse alguma besteira se soubesse a verdade. Peguei uma das fotos, Carlos segurando-me no colo quando eu era um bebê. Nos meus olhos havia a mesma determinação que via no espelho, a mesma que provavelmente Eduardo havia herdado também. Rafael, o que você vai fazer com essa informação? Olhei para minha mãe, que me observava com preocupação. Sabia que ela temia que eu usasse esse conhecimento para me vingar de alguma forma. Sinceramente, mãe, não sei ainda. Mas uma coisa eu posso te garantir, isso muda tudo. Cheguei ao trabalho naquele dia com uma energia completamente diferente. Cada movimento meu no restaurante tinha uma nova motivação. Não era mais apenas Rafael, o garçom humilde lutando para sobreviver. Eu era Rafael Mendes, mesmo que ninguém soubesse disso ainda. Durante o serviço do almoço, não conseguia parar de pensar. Eduardo tinha crescido com tudo que eu havia sido privado. Estudos nas melhores escolas, viagens internacionais, contatos influentes, oportunidades infinitas. Enquanto isso, eu acordava às 5 da manhã para pegar 2 ônibus e servir pessoas como ele. Senhor, Antônio me chamou durante uma pausa. Rafael, você está diferente hoje, mas confiante. É bom ver isso depois do que aconteceu na terça-feira. Senhor Antônio, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro, meu filho. O senhor conhece bem a família Mendes? Quer dizer, além dos negócios? Ele pensou por um momento. Conheço algumas histórias, sim. Por que pergunta? Curiosidade. Aquele Eduardo, ele sempre foi assim arrogante. Senhor Antônio riu baixinho. Olha, vou te contar uma coisa que pouca gente sabe. O pai dele, Carlos Mendes, não era assim. Era um homem mais simples, que construiu tudo do zero. Mas morreu há uns 10 anos, e desde então, Eduardo assumiu tudo. Acho que a arrogância veio com o poder. E a família? Ele tem outros irmãos? Não que eu saiba, pelo menos não reconhecidos oficialmente. Senhor Antônio me olhou com curiosidade. Por que tanto interesse na vida dos Mendes? Nada não, senhor Antônio. Só estava pensando mesmo. Naquela noite, voltei para casa decidido a pesquisar tudo o que pudesse sobre a Mendes Holdings e sobre Eduardo especificamente. Usei o computador velho da escola, onde minha mãe havia trabalhado como merendeira antes de adoecer. O que descobri me deixou ainda mais revoltado. Eduardo não era apenas um herdeiro mimado, ele era também um empresário sem escrúpulos. Encontrei várias matérias em jornais econômicos sobre práticas questionáveis da empresa.
Demissões em massa sem justa causa, processos trabalhistas, até mesmo suspeitas de sonegação fiscal que nunca foram provadas. Mas o que mais me chamou a atenção foi uma matéria de 2 anos atrás sobre uma investigação do Ministério Público. A Mendes Holdings estava sendo investigada por um esquema de lavagem de dinheiro através de empresas fantasma. A investigação havia sido arquivada por falta de provas, mas os detalhes descritos no jornal eram muito específicos. Onde você está assistindo essa história? Eu gostaria de saber de qual cidade você me acompanha nessa descoberta que mudou tudo. Voltei para casa com a cabeça fervilhando de informações. Minha mãe estava assistindo TV na sala, embrulhada numa manta. Como foi o trabalho hoje, meu amor? Mãe, preciso te fazer uma pergunta importante. Você conhecia os negócios do Carlos? Sabia como ele ganhava dinheiro? Ela desligou a TV e me olhou séria. Por que pergunta isso? Porque estive pesquisando sobre a empresa do Eduardo hoje. Há algumas coisas estranhas acontecendo lá. Minha mãe suspirou e fez sinal para que eu sentasse ao lado dela no sofá. Rafael, Carlos me contou algumas coisas naquela época que nunca esqueci. Ele estava envolvido com algumas pessoas, digamos, questionáveis. Lavagem de dinheiro, empresas fantasma. Ele chegou a me pedir para assinar alguns documentos, como se fosse sócia de uma empresa que nem existia. E você assinou? Não. Foi uma das coisas que causou atrito entre nós. Ele disse que era só para organizar os impostos, mas eu não quis me envolver. Ela segurou minha mão. Rafael, onde você quer chegar com isso? Mãe, e se eu te disser que tenho como provar que Eduardo está continuando os negócios sujos do pai? Os olhos dela se arregalaram. Como assim? Contei sobre as matérias que havia encontrado, sobre a investigação arquivada, sobre os indícios de que a empresa continuava usando os mesmos métodos questionáveis de antes. Meu filho, isso é muito perigoso. Gente com esse poder pode ser implacável. Mãe, ele me humilhou. Na frente de todo mundo me tratou como lixo. E sabe o que mais me dói? É saber que cresci na pobreza, que você trabalhou a vida inteira para me dar o mínimo, enquanto meu próprio irmão vivia no luxo construído em cima de negócios sujos. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Não é justo, mãe. Não é justo que ele tenha tudo e ainda trate as pessoas como se fossem inferiores. Minha mãe me abraçou forte. Rafael, eu entendo sua raiva, mas vingança nunca trouxe nada de bom. Se você tem informações sobre crimes, o certo é procurar as autoridades. Não é vingança, mãe, é justiça. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei pensando em todas as possibilidades. Tinha em mãos informações que poderiam destruir Eduardo Mendes e sua empresa. Mas também sabia que mexer com gente poderosa era perigoso. Por outro lado, lembrava do olhar de desprezo dele, das palavras cruéis, da forma como me humilhou publicamente. Lembrava de todos os anos que minha mãe trabalhou duro enquanto meu pai biológico construía sua fortuna às nossas custas. Quando o sol nasceu na sexta-feira, eu já havia tomado uma decisão. Não ia deixar passar. Eduardo Mendes aprenderia da pior forma que nunca devemos humilhar alguém, porque nunca sabemos realmente quem está à nossa frente. E eu começaria colocando meu plano em ação já naquele dia. A sexta-feira amanheceu diferente. Pela primeira vez em dias, acordei sem aquele peso no peito. Tinha um propósito agora, algo maior que minha dor pessoal. Enquanto me arrumava para o trabalho, senti uma energia nova correndo pelas veias. Era a sensação de quem finalmente havia encontrado seu poder. Antes de sair de casa, passei na farmácia para pegar os remédios da minha mãe. Dona Marlene, a farmacêutica, me cumprimentou com o carinho de sempre. Bom dia, Rafael, como está sua mãe? Está bem, Dona Marlene. Obrigado por perguntar. Você sabe que ela é uma guerreira, né? E você também, meu filho. Deus vê o coração das pessoas trabalhadoras como vocês. As palavras dela ecoaram na minha cabeça durante todo o trajeto até o restaurante. Deus vê o coração das pessoas. Talvez fosse isso mesmo.
O momento de mostrar a Eduardo Mendes que Deus também vê o coração dos arrogantes. Chegando ao Palácio d'Oro, procurei imediatamente o Sr. Antônio. Sr. Antônio, preciso conversar com o senhor. É importante. Ele percebeu a seriedade no meu tom e me levou até seu pequeno escritório nos fundos do restaurante. O que foi, Rafael? Sr. Antônio, o senhor confia em mim. Claro que confio. Você é um dos melhores funcionários que já tive. Então preciso de um favor. Preciso que o senhor me deixe usar o computador do restaurante por uns minutos hoje, depois do expediente. É para algo muito importante. Ele me olhou com curiosidade, mas acenou positivamente. Pode usar sim, mas me diga, tem a ver com aquele problema da terça-feira? Tem tudo a ver, Sr. Antônio. Tudo a ver. Durante o serviço do almoço, minha mente trabalhava em overdrive. Observei cada detalhe do restaurante, cada movimento dos clientes, cada conversa que conseguia escutar. Estava mapeando tudo, preparando-me para o que viria a seguir. Por volta das 14:30, quando o movimento diminuiu, me aproximei de Carla, a garçonete mais experiente do restaurante. Carla, você conhece bem os clientes VIPs que frequentam aqui? Conheço a maioria, por quê? Eduardo Mendes costuma vir sempre na terça-feira. Sempre. Toda terça-feira. Mesmo horário, mesma mesa. Por que a pergunta? Só curiosidade. Mas não era curiosidade. Era estratégia. Quando o restaurante fechou, fiquei para usar o computador. Abri um e-mail anônimo e comecei a digitar uma mensagem que mudaria tudo. Senhor Eduardo Mendes, creio que seria de seu interesse saber que algumas informações sobre as operações financeiras da Mendes Holdings chegaram ao conhecimento de pessoas que não deveriam ter acesso a elas. Especificamente, informações sobre movimentações através de empresas fantasma que podem interessar muito ao Ministério Público. Se quiser conversar sobre como resolver essa situação de forma discreta, estarei disponível na terça-feira que vem, às 13:30, no Palácio d'Oro. Pergunte pelo garçom Rafael. Acredite, é do seu interesse aparecer. Um conhecedor da verdade. Asterisco. Enviei o e-mail e senti uma mistura de medo e satisfação. Não havia volta agora. Durante o fim de semana, mal consegui me concentrar em qualquer coisa. Minha mãe percebeu que eu estava tramando algo. Rafael, você está diferente, mais ansioso. O que está planejando? Mãe, você confia em mim, com minha vida. Então confie que estou fazendo a coisa certa. Ela me olhou com preocupação, mas não insistiu. Sabia que quando eu tomava uma decisão, era difícil me fazer mudar de ideia. Na segunda-feira, cheguei ao trabalho mais cedo que o normal. Queria ter certeza de que tudo estaria perfeito para o encontro do dia seguinte. Verifiquei a mesa onde Eduardo sempre sentava. Lustrei as taças até ficarem impecáveis. Revisei cada detalhe do salão. Sr. Antônio me observava intrigado. Rafael, você está ainda mais dedicado que o normal. Aconteceu alguma coisa? Senhor Antônio, amanhã pode ser um dia muito importante para este restaurante. Eduardo Mendes vai voltar. Sério, pensei que depois daquela confusão toda, ele vai voltar. E dessa vez, garanto que o atendimento será inesquecível. Na terça-feira, acordei às 4 da manhã. Não conseguia mais dormir. Tomei um banho demorado, me arrumei com ainda mais cuidado que o normal. Olhei no espelho e vi não apenas Rafael, o garçom. Vi Rafael Mendes, filho de Carlos Mendes, meio-irmão do homem que me havia humilhado. Hoje, você vai conhecer quem eu realmente sou, murmurei para meu reflexo. Amanhã no restaurante passou devagar. Cada minuto parecia uma hora. Eu confervia o celular constantemente, mesmo sabendo que Eduardo só chegaria à tarde. Às 13:20, meu coração disparou quando vi um Mercedes-Benz preto parando na frente do restaurante. Eduardo Mendes desceu do carro, mas desta vez veio sozinho. Seu rosto mostrava uma mistura de curiosidade e irritação. Quando ele entrou no restaurante, Sr. Antônio se aproximou para recebê-lo, mas Eduardo o interrompeu. Quero falar com o garçom Rafael, imediatamente. Senhor. Antônio me olhou surpreso, mas fez um gesto para que eu me aproximasse.
Senhor Mendes, cumprimentei com uma reverência. Seja bem-vindo novamente ao Palazzo d'Oro. Eduardo me olhou de cima a baixo, seus olhos tentando decifrar quem eu realmente era. Você foi quem me mandou aquele e-mail? Vamos nos sentar para conversar com mais privacidade? Sua mesa de sempre está reservada. Ele hesitou por um momento, mas me seguiu até a mesa no canto do salão, longe dos outros clientes. Quando nos sentamos, Eduardo se inclinou para a frente, o rosto vermelho de raiva. Escuta aqui, moleque. Não sei que jogo você está jogando, mas se está pensando em me chantagear. Senhor Mendes, interrompi calmamente. Não estou aqui para chantageá-lo. Estou aqui para ter uma conversa entre irmãos. O rosto dele ficou branco. Como é que é? Tirei do bolso uma das fotos que minha mãe havia guardado. Carlos Mendes segurando-me no colo quando eu era bebê. Reconhece este homem? É seu pai, Carlos Mendes. E este bebê sou eu, Rafael, seu meio-irmão. Eduardo pegou a foto com mãos trêmulas. Seus olhos correram pelos detalhes, comparando meu rosto de bebê com um homem à sua frente. Isso é impossível. DNA não mente, Eduardo. E eu tenho o exame aqui comigo. Mostrei-lhe a documentação que minha mãe havia guardado por todos esses anos. Eduardo leu em silêncio, seu rosto passando por várias expressões: choque, descrença, raiva. Meu pai nunca me contou sobre nenhum filho fora do casamento, porque ele nos abandonou. Abandonou minha mãe grávida quando sua mãe descobriu o caso e ameaçou tirar tudo dele no divórcio. Eduardo ficou em silêncio por vários minutos, processando a informação. E o que você quer de mim? Dinheiro, reconhecimento? Não quero nada do que você tem, Eduardo. Quero que você entenda uma coisa. Na terça-feira passada, você humilhou seu próprio irmão. Tratou-me como lixo, disse que eu era gentinha sem preparo. Quer saber a verdade? Nós dois somos filhos do mesmo homem. A única diferença é que você teve todos os privilégios que me foram negados. Se algum dia você viveu algo parecido, me deixe nos comentários de qual país você me escuta. A dor da rejeição familiar é universal. Eduardo ficou visivelmente abalado. Eu não sabia. Se soubesse, teria me tratado diferente. Por que precisa de parentesco para tratar alguém com dignidade? Ele baixou a cabeça, aparentemente envergonhado. E as informações sobre a empresa? O que você sabe? Sei que vocês continuaram os negócios sujos que nosso pai começou. Lavagem de dinheiro através de empresas fantasma. Sonegação fiscal. Exploração de funcionários. Eduardo se endireitou na cadeira, a vulnerabilidade dando lugar à defensiva. Você não pode provar nada disso. Posso sim, e vou provar. Tirei do bolso um pendrive. Aqui tem tudo. Documentos, movimentações bancárias, contratos com empresas que nem existem. Um amigo meu que trabalha na área de TI conseguiu acesso ao servidor da empresa. Informações suficientes para a Polícia Federal abrir uma investigação que desta vez não será arquivada. O rosto de Eduardo ficou lívido. Você invadiu nossos sistemas? Isso é crime. Não mais que lavar dinheiro e sonegar impostos. A questão é, o que você vai fazer agora? Eduardo se levantou da cadeira, alterado. Você está me chantageando? Não. Estou te dando uma oportunidade de fazer a coisa certa pela primeira vez na vida. O que você quer? Quero que você pare com os negócios ilegais. Quero que trate seus funcionários com dignidade. E quero que você mude a forma como trata as pessoas em geral. E se eu não aceitar, aí essas informações vão para a Polícia Federal, Receita Federal e todos os jornais de São Paulo. E imagina as manchetes. Herdeiro da Mendes Holdings preso por lavagem de dinheiro. Sua empresa não sobreviveria ao escândalo. Eduardo sentou novamente, passando as mãos pelo cabelo em desespero. Quanto tempo você me dá? Uma semana. Na próxima terça-feira estarei aqui novamente. E você vai me trazer um plano detalhado de como vai limpar sua empresa e mudar suas práticas. Ele me olhou com uma mistura de raiva e respeito. E se eu fizer isso, você garante que essas informações não vão vazar. Eduardo, eu não quero destruir você.
Quero que você se torne o homem que nosso pai deveria ter sido, o homem íntegro que você pode ser. Eduardo ficou em silêncio por alguns minutos, absorvendo tudo o que havia acontecido. Rafael, eu sinto muito pelo que disse na semana passada. Se eu soubesse, a questão não é me conhecer, Eduardo. É reconhecer a dignidade em todas as pessoas. Ele assentiu lentamente. Você tem razão. Eu me comportei como um idiota. Tenho uma semana para provar que pode ser diferente. Eduardo se levantou para sair, mas parou e se virou para mim. Rafael, você realmente é meu irmão? Infelizmente para você, sou sim. Pela primeira vez, vi um esboço de sorriso no rosto dele. Talvez não seja tão infeliz assim. E saiu do restaurante, deixando-me ali com o coração disparado e a certeza de que havia mudado o curso de nossas vidas para sempre. Os dias que se seguiram àquele confronto foram os mais estranhos da minha vida. Pela primeira vez, eu havia colocado um homem poderoso contra a parede e agora precisava esperar para ver se ele realmente mudaria ou se tentaria me destruir antes. Na quarta-feira, acordei com uma ligação inesperada. Era um número desconhecido. Alô? Rafael, aqui é Eduardo. Meu coração disparou. Não esperava que ele entrasse em contato tão cedo. Eduardo, como conseguiu meu número? Tenho meus contatos. Escuta, preciso conversar com você. Não pelo telefone. Pode me encontrar hoje à noite. Onde? Na Praça do Pôr do Sol, em Pinheiros. 19H. Por favor, venha sozinho. A ligação foi encerrada antes que eu pudesse responder. Passei o dia inteiro no trabalho pensando no que ele queria. Seria uma armadilha? Estaria planejando alguma vingança? Às 19H em ponto, cheguei à praça. Eduardo já estava lá, sentado num banco, olhando para o horizonte. Vestia roupas casuais, jeans e uma camiseta polo, algo que jamais pensei ver nele. Obrigado por vir, disse quando me aproximei. Sentei ao lado dele, mantendo uma distância prudente. O que você quer, Eduardo? Passar estes últimos 2 dias pensando em tudo que você me disse. E você tem razão em muitas coisas. Olhei para ele, surpreso com o tom humilde da voz. Como assim? Rafael, eu passei a vida inteira acreditando que era superior às outras pessoas por causa do dinheiro. Tratei funcionários como lixo, humilhei pessoas em restaurantes, achei que o mundo me devia alguma coisa só porque nasci rico. Ele pausou, passando as mãos pelo rosto. Mas depois do que você me mostrou, depois de descobrir que somos irmãos, comecei a pensar, e se fosse eu no seu lugar? E se eu tivesse sido o rejeitado, o abandonado? E o que concluiu? Que eu provavelmente não teria nem metade da sua dignidade. Você teve todos os motivos do mundo para me odiar, para me destruir, mas mesmo assim me deu uma chance de mudar. Senti uma emoção estranha crescendo no peito. Não esperava essa sinceridade dele. Eduardo, isso são só palavras. O que importa são as ações. E é por isso que estou aqui. Ele se virou para me encarar. Ontem de manhã, demiti o diretor financeiro da empresa. Ele era responsável por todas as operações ilegais que você mencionou. Fiquei chocado. Sério, completamente sério. E hoje de manhã, marquei uma reunião com um escritório de advocacia especializado em compliance. Vou limpar toda a empresa, mesmo que isso signifique perder milhões. Por quê? Por que está fazendo isso? Eduardo riu baixinho, mas sem humor. Sabe qual foi o momento que mais me marcou na nossa conversa? Quando você disse que não queria nada do que eu tinha. Nenhum funcionário, nenhum parceiro, ninguém nunca me disse isso. Todos sempre quiseram alguma coisa de mim, dinheiro, influência, contatos. E isso te surpreendeu? Me fez perceber que talvez eu nunca tenha conhecido uma pessoa íntegra de verdade. Você podia ter me chantageado, podia ter exigido dinheiro, reconhecimento, uma parte da empresa. Mas tudo que você queria era que eu me tornasse uma pessoa melhor. Ficamos em silêncio por alguns minutos, observando o movimento da praça. Rafael, posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode. Como você conseguiu crescer sem amargura? Eu teria ficado revoltado, querendo vingança o tempo todo.
Pensei na pergunta antes de responder. Minha mãe sempre me disse que a amargura é um veneno que a gente toma esperando que o outro morra. Ela me ensinou que, independente de como as pessoas nos tratam, nós escolhemos quem queremos ser. Sua mãe parece ser uma mulher sábia. É a mulher mais forte que conheço. Criou-me sozinha, trabalhou a vida inteira para me dar o que podia e nunca falou mal do nosso pai, mesmo depois de tudo. Eduardo baixou a cabeça. Eu gostaria de conhecê-la. Por quê? Porque ela criou o homem que está me ajudando a me tornar uma pessoa melhor. E porque, bem, ela é a única pessoa que pode me contar como nosso pai realmente era quando jovem. A sinceridade na voz dele me tocou profundamente. Eduardo, tem uma coisa que preciso te contar. Minha mãe está com câncer. É por isso que trabalho tanto para pagar os tratamentos. Ele me olhou com choque e compaixão. Rafael, eu não sabia. Sinto muito. Por isso nunca consegui te odiar completamente, sabe? Por mais arrogante que você seja, por mais que me tenha humilhado, eu sei que você nunca passou pelo desespero de ver a pessoa que mais ama no mundo sofrendo e não ter dinheiro para ajudar. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Eduardo. Eu sou mesmo um idiota, não sou? Não é idiota, Eduardo. Você só nunca aprendeu a enxergar o mundo além da sua bolha de privilégios. Onde você está ouvindo essa história? Me conte de que lugar do mundo você acompanha essa transformação entre dois irmãos. Passamos mais uma hora conversando naquela praça. Eduardo me contou sobre a solidão de crescer rico, sobre como nunca soube quem eram seus verdadeiros amigos, sobre a pressão de manter o império do pai. Eu falei sobre as dificuldades da pobreza, mas também sobre a riqueza de ter relacionamentos verdadeiros. Rafael, posso te pedir mais um favor? Qual? Quero conhecer sua mãe. Quero pedir desculpas a ela pelo que nosso pai fez. E quero ajudar com os tratamentos. Eduardo, por favor, não como esmola, não como culpa, como família. Você disse que somos irmãos. Irmãos se ajudam, não é? Fiquei emocionado demais para responder imediatamente. Vou conversar com ela. Mas, Eduardo, ela é orgulhosa. Não vai aceitar caridade. Então vamos chamar de outra coisa. Vamos chamar de cuidado familiar. Na quinta-feira conversei com minha mãe sobre a possibilidade de conhecer Eduardo. Ela ficou nervosa no início. Meu filho, você tem certeza de que ele mudou? Gente poderosa pode ser muito vingativa. Mãe, eu também estava desconfiado, mas algo mudou nele, de verdade. E ele quer mesmo me conhecer? Quer conhecer a mulher que criou o filho que Carlos abandonou. E quer pedir desculpas em nome da família. Minha mãe ficou emocionada. Então está bem, vou conhecer esse meio-irmão seu. Marcamos para a sexta-feira em casa mesmo. Eduardo chegou às 18h, trazendo um buquê de flores simples e um sorriso nervoso. Dona Conceição, sou Eduardo Mendes. Minha mãe o recebeu com a gentileza que sempre mostrava a todos, mas eu percebi que estava avaliando cada gesto dele. Entre, Eduardo. Seja bem-vindo à nossa casa. Durante o jantar simples que preparamos, Eduardo foi respeitoso e humilde. Perguntou sobre a vida da minha mãe, sobre suas dificuldades, sobre as memórias que tinha do nosso pai. Dona Conceição, eu queria pedir desculpas pelo que meu pai fez com a senhora e com o Rafael e pelo modo como eu tratei seu filho na semana passada. Minha mãe segurou a mão dele por cima da mesa. Eduardo, filho, você não tem culpa pelos erros do seu pai. E quanto ao Rafael, ele já me contou que vocês conversaram e se entenderam. A senhora não me culpa por nada. Culpar para quê? Você era uma criança quando tudo isso aconteceu. O que importa é o homem que você está escolhendo ser agora. Eduardo chorou. Ali, na nossa cozinha pequena, o empresário milionário chorou como uma criança que finalmente havia encontrado o perdão que procurava. No sábado, Eduardo me ligou novamente. Rafael, pode me encontrar na empresa na segunda-feira? Quero te mostrar algumas mudanças que estou implementando. Na empresa? Eduardo, eu trabalho na segunda. Já conversei com o senhor Antônio. Ele liberou você por algumas horas.
Aliás, ele ficou muito curioso sobre essa nossa amizade repentina. Na segunda-feira, entrei no prédio da Mendes Holdings pela primeira vez na vida. Era impressionante. Vidros espelhados, mármore no piso, uma recepção que parecia um hotel 5 estrelas. Eduardo me recebeu pessoalmente no hall de entrada. Bem-vindo à empresa do nosso pai, disse com um sorriso triste. Durante a visita, ele me mostrou as mudanças que havia implementado em apenas uma semana. Demissão de diretores envolvidos em atividades ilegais, contratação de uma empresa de auditoria externa, criação de um canal de denúncias anônimas para funcionários. E tem mais uma coisa, disse quando chegamos ao escritório dele no último andar. Na mesa havia uma série de documentos. O que é isso? Contratos para regularizar todas as operações da empresa. E aqui, ele pegou um envelope, está um cheque para cobrir todos os tratamentos da sua mãe, pelo resto da vida. Fiquei paralisado olhando o papel. Eduardo, eu não posso aceitar isso. Não é para você, é para ela. É o mínimo que posso fazer depois de descobrir que tenho uma família que nunca conheci. Peguei o cheque com mãos trêmulas. Era mais dinheiro do que eu veria na vida inteira. Tem uma condição, ele continuou. Qual? Quero que você trabalhe comigo, não como funcionário, como sócio. Preciso de alguém em quem possa confiar, alguém que me mantenha no caminho certo. Eduardo, eu não sei nada sobre dirigir empresas, mas sabe sobre integridade, sabe sobre tratar pessoas com dignidade, e isso é mais importante que qualquer diploma. Olhei pela janela do escritório, vendo São Paulo se estender até o horizonte. Uma semana atrás, eu era apenas um garçom humilhado. Agora, estava sendo convidado para ajudar a transformar um império empresarial. Preciso pensar. Claro, mas Rafael... Sim, independente da sua resposta, quero que saiba uma coisa. Ter te conhecido mudou minha vida. Pela primeira vez, tenho um irmão de verdade. E naquele momento, olhando para Eduardo Mendes, o homem que uma semana atrás me havia humilhado publicamente, eu soube que havia presenciado uma das transformações mais profundas que já vi em minha vida. Saí do prédio da Mendes Holdings com a cabeça girando. O cheque no meu bolso parecia pesar toneladas, não pelo valor financeiro, mas pelo que representava. A chance de salvar minha mãe e transformar nossas vidas para sempre. Durante o trajeto de volta para casa, fiquei pensando em como contar tudo para ela. Como explicar que em uma semana nossa realidade havia mudado completamente. Que o homem que me humilhou agora oferecia uma sociedade milionária. Chegando em casa, encontrei minha mãe descansando no sofá, vendo sua novela das 6. Ela sorriu quando me viu chegar. Como foi na empresa do Eduardo, meu filho? Sentei ao lado dela e tirei o cheque do bolso. Mãe, precisa ver isso. Ela pegou o papel e seus olhos se arregalaram. Rafael, isso é real? É real, mãe! Eduardo quer pagar todos os seus tratamentos. E tem mais. Contei sobre a proposta de sociedade, sobre as mudanças na empresa, sobre tudo. Minha mãe me ouviu em silêncio, suas expressões alternando entre incredulidade e preocupação. Meu filho, isso tudo parece bom demais para ser verdade. Também pensei assim no início. Mas mãe, você viu como ele estava aqui em casa na sexta? Aquilo não era teatro. Rafael, você tem certeza de que pode confiar nele? Gente poderosa às vezes muda de ideia rapidamente. Era uma preocupação válida. Eu mesmo ainda tinha algumas dúvidas. Mãe, vou ser sincero. Ainda estou processando tudo isso. Uma semana atrás, ele era meu inimigo. Hoje, está me oferecendo uma sociedade. E o que seu coração está dizendo? Pensei cuidadosamente antes de responder. Está dizendo que Eduardo mudou de verdade, que ele descobriu algo sobre si mesmo que não gostou e quer ser diferente. Minha mãe segurou minhas mãos. Então faça o que achar melhor, meu amor. Só não esqueça quem você é no meio de tanta mudança. Na terça-feira seguinte, exatamente uma semana depois do nosso confronto, voltei ao Palazzo Doro para encontrar Eduardo.
Desta vez ele chegou diferente. Sem a arrogância de antes, cumprimentou todos os funcionários pelo nome e até pediu desculpas ao Sr. Antônio pelo comportamento da semana anterior. Quando nos sentamos à mesma mesa onde tudo havia começado, Eduardo me olhou ansioso. E então, pensou na minha proposta? Pensei muito e tenho algumas condições. Quais? Primeiro, quero continuar trabalhando aqui no restaurante pelo menos mais um mês. Não posso abandonar o Sr. Antônio de uma hora para outra. Concordo. Que mais? Segundo, se eu aceitar a sociedade, quero criar um programa de bolsas de estudo para jovens em situação de vulnerabilidade. Filhos de garçons, faxineiras, pessoas que trabalham duro, mas não têm oportunidades. Eduardo sorriu. Adorei a ideia. Continue. Terceiro, quero transparência total. Se eu vou ser seu sócio, preciso saber tudo sobre os negócios. Tudo mesmo. Você terá acesso completo. Prometo. E último, e se em algum momento eu perceber que você voltou a ser a pessoa arrogante de antes, saio da sociedade imediatamente. Eduardo estendeu a mão. Fechado. Bem-vindo à família Mendes Holdings, irmão. Apertamos as mãos e senti que estava selando não apenas um acordo comercial, mas uma nova fase das nossas vidas. Os dias que se seguiram foram de aprendizado intenso. Eduardo me levou para reuniões, me apresentou aos departamentos, explicou cada aspecto do negócio. Era impressionante como ele havia mudado sua forma de se relacionar com os funcionários. Bom dia, Sandra, cumprimentava a faxineira do corredor. Como está sua filha, Roberto? Perguntava ao segurança. Precisa de alguma coisa, Mariana? Checava com sua nova secretária. Uma tarde, quando estávamos revisando os relatórios financeiros, Eduardo fez uma pausa. Rafael, posso te contar algo? Claro. Desde que mudei meu comportamento aqui na empresa, a produtividade aumentou 30%. Os funcionários estão mais motivados, há menos faltas, menos rotatividade. Isso te surpreende? Completamente. Eu sempre pensei que ser rígido e distante era ser um bom líder. Eduardo, você descobriu uma coisa que muitos empresários nunca aprendem. Que tratar as pessoas bem não é fraqueza, é inteligência. Ele assentiu pensativo. Sabe o que mais mudou? Eu acordo de manhã animado para vir trabalhar. Antes, trabalho era só obrigação. Durante as primeiras semanas como sócio, implementei algumas mudanças que Eduardo apoiou totalmente. Criamos um programa de vale alimentação mais robusto, um plano de saúde estendido para familiares dos funcionários. E começamos a organizar o programa de bolsas de estudo. Mas nem tudo foi tranquilo. Na terceira semana, recebemos uma visita inesperada. Sr. Mendes, tem um homem aqui que diz se chamar Ricardo Almeida. Insiste em falar com o senhor sobre assuntos antigos da empresa. Eduardo ficou visivelmente nervoso. Rafael, esse homem era o braço direito do meu pai nos negócios. Digamos, irregulares. Pensei que ele tinha desaparecido depois que demitiu o diretor financeiro. O que ele pode querer? Nada de bom. Decidimos recebê-lo juntos. Ricardo Almeida era um homem baixo, rechonchudo, com olhos pequenos e um sorriso que não inspirava confiança. Eduardo, meu jovem, soube que você anda fazendo algumas mudanças por aqui. Ricardo, o que você quer? Direto ao ponto, gosto disso. Olha, soube que você demitiu o Cardoso e anda contratando empresa de auditoria. Isso me preocupa. Por que deveria te preocupar? Você não trabalha mais aqui. Ricardo riu baixinho. Não trabalho, mas sei de muita coisa que poderia interessar certas autoridades. Coisas que seu pai fazia, coisas que você continuou fazendo até algumas semanas atrás. Era uma ameaça clara. O que você está propondo, Ricardo? Uma consultoria mensal, digamos 50 mil por mês, para eu manter minha boca fechada sobre certas operações do passado. Eduardo olhou para mim e vi a determinação nos seus olhos. Ricardo, vou te fazer uma contraproposta. Estou ouvindo. Suma da minha frente e nunca mais apareça aqui.
Porque se você tentar me chantagear, vou pessoalmente entregar todas as evidências que tenho sobre suas participações nos esquemas para a Polícia Federal. Ricardo perdeu o sorriso. Eduardo, você não sabe com quem está mexendo. Sei exatamente. Estou mexendo com um parasita que viveu às custas da corrupção a vida inteira. A diferença é que agora tenho um sócio que me ensinou que fazer a coisa certa vale mais que qualquer dinheiro. Me apontou e senti um orgulho imenso dele. Vocês vão se arrepender disso, Ricardo ameaçou, saindo da sala batendo a porta. Quando ficamos sozinhos, Eduardo desabou na cadeira. Rafael, talvez eu tenha colocado você numa situação perigosa. Eduardo, você fez a coisa certa. E não estamos sozinhos nisso. Como assim? Lembra das evidências que eu tinha sobre os crimes da empresa? Eu fiz cópias e deixei com um advogado de confiança. Se alguma coisa acontecer conosco, ele tem instruções para entregar tudo às autoridades. Eduardo me olhou admirado. Você pensou em tudo, não é? Aprendi que quando se mexe com gente poderosa, é melhor estar preparado para qualquer coisa. Me conte de qual cidade você está assistindo essa história. É incrível como a coragem pode surgir nos momentos mais difíceis. Uma semana depois, descobrimos que Ricardo havia realmente tentado nos prejudicar. Ele procurou alguns jornais, tentando vender informações sobre supostos crimes atuais da empresa. Felizmente, como havíamos nos antecipado e já tínhamos toda a documentação das mudanças que implementamos, conseguimos provar facilmente que eram calúnias. O advogado que estava guardando nossas evidências sugeriu que processássemos Ricardo por calúnia e chantagem. Eduardo topou imediatamente. Quero que ele aprenda que os tempos mudaram, disse com determinação. Durante esse período de turbulência, nossa parceria se fortaleceu ainda mais. Eduardo mostrou uma coragem que eu não sabia que ele tinha. E eu descobri que tinha muito mais habilidade para negócios do que imaginava. Uma noite, estávamos trabalhando até tarde no escritório, quando Eduardo fez uma reflexão que me marcou profundamente. Rafael, você sabe qual foi o melhor dia da minha vida? Qual? O dia que você me confrontou no restaurante, porque foi o dia que descobri quem eu realmente poderia ser. Eduardo, não, deixa eu falar. Passei 35 anos da minha vida sendo um idiota arrogante, achando que o mundo me devia alguma coisa. Em 2 semanas ao seu lado, aprendi mais sobre ser um homem de verdade do que em toda a minha vida anterior. Fiquei emocionado com as palavras dele. Você sabe o que aprendi também? O quê? Que perdoar não significa ser fraco. Significa ser forte o suficiente para dar às pessoas a chance de mudarem. Eduardo sorriu. Somos uma boa dupla, irmão. Somos sim. Naquela noite, quando finalmente chegamos em casa, Eduardo agora frequentemente jantava conosco, encontramos minha mãe preparando uma surpresa. Ela havia cozinhado um jantar especial e comprado um bolo. O que estamos comemorando, mãe? Estamos comemorando o fato de que vocês dois se encontraram, de que nossa família está completa pela primeira vez. Eduardo emocionou-se até às lágrimas. Dona Conceição, a senhora realmente me considera família. Eduardo, meu filho, família não é só sangue, é escolha. E vocês dois escolheram ser irmãos de verdade. Enquanto comíamos o bolo simples que minha mãe havia preparado, pensei em como a vida pode mudar drasticamente em questão de semanas. 1 mês atrás, eu era apenas um garçom lutando para sobreviver. Agora era sócio de uma empresa milionária. Tinha descoberto um irmão e estava ajudando a transformar não apenas uma empresa, mas a vida de centenas de funcionários. Mas o mais importante, havia aprendido que às vezes as maiores transformações acontecem não quando conseguimos o que queremos, mas quando ajudamos outros a se tornarem quem eles podem ser. 6 meses se passaram desde aquele dia que mudou nossas vidas para sempre. Hoje, enquanto escrevo esta história, estou sentado no escritório da Mendes Holdings, nosso escritório, olhando pela janela para São Paulo que se estende até onde a vista alcança e refletindo sobre a jornada incrível que vivemos. Amanhã começou especial.
Era o dia de inauguração da nossa primeira escola de capacitação profissional, criada através do programa de bolsas que implementamos. 15 jovens de comunidades carentes, filhos de trabalhadores como minha mãe, teriam a chance de aprender profissões técnicas e se preparar para o mercado de trabalho. Eduardo chegou ao escritório mais cedo que o normal, vestindo um terno simples e um sorriso genuíno que se tornou sua marca registrada nos últimos meses. "Nervoso para hoje?" perguntou, servindo-se um café. "Um pouco", admiti. Parece surreal pensar que há 6 meses eu estava servindo mesas e hoje estamos inaugurando uma escola. Rafael, você sabe qual é a diferença entre nós dois? Qual? Você sempre soube quem era, mesmo quando não tinha nada. Eu precisei perder tudo que pensava que me definia para descobrir quem realmente sou. Era verdade. Eduardo havia mudado de forma tão profunda que às vezes eu precisava me lembrar de como ele era antes. O homem arrogante que me humilhou publicamente havia se tornado meu melhor amigo, meu irmão de verdade e o sócio mais íntegro que eu poderia imaginar. Falando em mudanças, continuei, como vai a terapia? Eduardo havia começado a fazer terapia 2 meses atrás, por sugestão minha e apoio da minha mãe. Ele queria entender as raízes do seu comportamento anterior e garantir que nunca mais voltasse a ser aquela pessoa. Está sendo reveladora. Descobri que muito da minha arrogância vinha de insegurança. Sempre senti que precisava provar que merecia estar no lugar do meu pai. E agora? Agora sei que não preciso provar nada para ninguém. Só preciso ser a melhor versão de mim mesmo todos os dias. Às 10h da manhã, saímos para a inauguração. A escola ficava em Cidade Tiradentes, na Zona Leste, não muito longe de onde cresci. Ver Eduardo interagindo naturalmente com as famílias das crianças, cumprimentando as mães trabalhadoras, brincando com as crianças menores, ainda me emocionava. Durante o evento, uma das mães se aproximou de nós. "Senhor Rafael, senhor Eduardo, muito obrigada pelo que vocês estão fazendo. Minha filha Jéssica vai poder estudar aqui e ter oportunidades que eu nunca tive." Eduardo se ajoelhou para ficar na altura da menina de 8 anos que estava tímida atrás da mãe. "Jéssica, você sabe que pode ser qualquer coisa que quiser na vida? Pode ser engenheira, médica, empresária, qualquer coisa." A menina sorriu e sussurrou: "Quero ser igual ao Senhor quando crescer." Eduardo olhou para mim com lágrimas nos olhos. 6 meses atrás, uma criança jamais diria que queria ser como ele. Depois da cerimônia, fomos almoçar no Palazzo d'Oro. Não poderíamos deixar de comemorar no lugar onde tudo começou. Sr. Antônio nos recebeu como sempre, mas agora sabia de toda a nossa história. "Meninos, como foi a inauguração?" "Perfeita, Sr. Antônio. 15 jovens começando uma nova jornada", respondi. "Vocês sabem que me orgulho muito de vocês dois, né? Ver essa transformação, essa parceria, é lindo." Carla, a garçonete que sempre me tratou bem, veio nos atender. "Rafael, ainda não acredito em tudo que aconteceu. Parece filme." "Carla, a vida às vezes é mais surpreendente que qualquer filme." Durante o almoço, Eduardo me fez uma proposta inesperada. "Rafael, estive pensando numa coisa. Que tal expandirmos nosso programa para outras cidades? São Paulo é só o começo." "Você está falando sério?" "Completamente. Temos recursos, temos um modelo que funciona e temos propósito. Por que não levar isso para o Brasil inteiro?" A ideia me empolgou imediatamente. "Eduardo, isso seria incrível. Imagina quantas vidas poderíamos impactar." "Exatamente. E tem mais. Quero que você seja o presidente dessa expansão. Eu cuido da parte comercial da empresa. Você lidera nossa missão social." Fiquei emocionado demais para responder imediatamente. "Isso significa que você vai viajar o Brasil inteiro, conhecer histórias como a sua e dar oportunidades para pessoas que merecem uma chance." À tarde, voltamos para casa para ver minha mãe. Ela estava na cozinha, preparando o almoço de domingo, que se tornou tradição nos últimos meses, sempre com o Eduardo presente. "Como foi a inauguração, meus filhos?" "Sim,
Minha mãe agora se referia a nós dois como meus filhos. E isso aquecia meu coração todas as vezes. Foi emocionante, mãe. Você deveria ter visto a cara das crianças. E você, Eduardo? Como se sentiu? Dona Conceição, me senti completo. Pela primeira vez na vida, senti que estava fazendo algo realmente importante. Minha mãe sorriu e acariciou o rosto dele. Seu pai ficaria orgulhoso do homem que você se tornou. Eduardo segurou a mão dela. A senhora acha mesmo? Tenho certeza. Carlos tinha muitos defeitos, mas no fundo era um homem bom que se perdeu pelo caminho. Você encontrou o caminho que ele perdeu. Naquela noite, depois do jantar, Eduardo e eu saímos para caminhar na praça do bairro. Era algo que fazíamos sempre que precisávamos conversar sobre coisas importantes. Rafael, posso te contar um segredo? Claro. Às vezes acordo de manhã e ainda não acredito que tudo isso é real. Eu tenho um irmão que sua mãe me considera filho, que estou fazendo a diferença na vida das pessoas. Eduardo, isso é real porque você escolheu que fosse real. Você poderia ter me ignorado depois daquele primeiro confronto. Poderia ter tentado me destruir. Poderia ter continuado sendo a pessoa que era. Por que você acha que eu mudei, Rafael? De verdade, pensei cuidadosamente na resposta. Porque no fundo, você sempre foi uma pessoa boa. Você só estava perdido, machucado pela ausência do nosso pai, tentando preencher um vazio com arrogância e dinheiro. E o que me encontrou? O amor verdadeiro de uma família que você nunca soube que tinha. Eduardo parou de caminhar e me abraçou forte. Obrigado, irmão. Obrigado por não ter desistido de mim. Obrigado por ter me mostrado que as pessoas podem mudar de verdade. Se você chegou até aqui nessa história, me diga de qual lugar do mundo você nos acompanhou. Sua presença fez toda a diferença nessa jornada. 3 meses depois, nossa empresa de capacitação profissional já estava em 5 cidades diferentes. Eduardo cuidava dos negócios principais, enquanto eu viajava o país implementando novos projetos sociais. Cada cidade que visitávamos, encontrávamos dezenas de Rafaels, jovens trabalhadores lutando por oportunidades, mães batalhadoras criando filhos sozinhas, famílias íntegras enfrentando dificuldades com dignidade. Em cada projeto inaugurado, eu lembrava daquele dia no restaurante quando me senti humilhado e pequeno. Agora sabia que aquela humilhação havia sido necessária, não para me diminuir, mas para revelar quem eu realmente era por dentro. No primeiro aniversário do nosso confronto histórico, como Eduardo gostava de chamar, decidimos comemorar voltando ao Palazzo d'Oro. Desta vez, levamos minha mãe, Sr. Antônio, e toda a equipe do restaurante. Um brinde, disse Eduardo levantando sua taça, ao dia que mudou nossas vidas para sempre. Um brinde, completei, ao poder da segunda chance e ao milagre do perdão. Todos brindaram, mas eu sabia que as palavras mais importantes ainda estavam por ser ditas. Eduardo, continuei, quero te dizer uma coisa publicamente, na frente de todas essas pessoas que testemunharam nossa história. Todos ficaram em silêncio. Há 1 ano você me humilhou neste mesmo lugar. Me tratou como se eu fosse inferior, como se não tivesse valor. E sabe o que essa experiência me ensinou? Eduardo me olhava nervoso. Me ensinou que nossa verdadeira medida não está no que temos, mas no que fazemos com o que temos. Me ensinou que a dignidade não pode ser tirada de ninguém, só pode ser entregue por nós mesmos. E, principalmente, me ensinou que até as pessoas mais perdidas podem encontrar seu caminho de volta para casa. Lágrimas escorriam pelo rosto de Eduardo. Você me ensinou, irmão, que o perdão não é um presente que damos aos outros. É um presente que damos a nós mesmos, porque guardar mágoa nos impede de ver as possibilidades de transformação que existem em cada pessoa. Eduardo se levantou e veio me abraçar. Rafael, você me salvou. Salvou não apenas minha alma, mas salvou quem eu poderia ser. Não, Eduardo. Nós nos salvamos, juntos, senhor. Antônio, com lágrimas nos olhos, comentou: em 30 anos de restaurante nunca vi nada igual.
Vocês provaram que os milagres ainda acontecem. Hoje, 2 anos depois daquele dia que mudou tudo, nossa história continua sendo escrita. Eduardo se tornou não apenas meu irmão, mas meu melhor amigo. Nossa empresa cresceu, nossos projetos sociais impactaram milhares de vidas e principalmente descobrimos que a verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no que compartilhamos. Minha mãe, que agora tem acesso ao melhor tratamento médico disponível, sempre diz que foi Deus quem orquestrou o nosso encontro. Deus sabia, ela diz, que vocês dois precisavam um do outro para se tornarem quem deveriam ser. E talvez ela tenha razão. Talvez aquela terça-feira de março não tenha sido apenas um confronto entre um empresário arrogante e um garçom humilhado. Talvez tenha sido o momento exato em que 2 irmãos, separados pelo destino, finalmente encontraram o caminho de volta um para o outro. Se você está passando por alguma situação difícil, se alguém já te humilhou ou te fez sentir pequeno, lembre-se da nossa história. Lembre-se de que nossa verdadeira força não está em revidar com raiva, mas em responder com dignidade. Não está em nos rebaixarmos ao nível de quem nos machucou, mas em nos mantermos fiéis a quem somos. E se você é alguém que já machucou outras pessoas, que já tratou alguém mal por se achar superior, saiba que nunca é tarde para mudar. Eduardo mudou, completamente. E hoje ele é o homem que sempre deveria ter sido. Nossa história prova que não importa quão perdidos estejamos, não importa quantos erros cometemos, sempre há uma chance de recomeçar. Sempre há uma oportunidade de escolhermos ser melhores. E às vezes, as maiores transformações acontecem quando menos esperamos. Numa terça-feira qualquer, num restaurante qualquer, quando 2 corações finalmente se reconhecem como família. Esta é nossa história. A história de como um milionário humilhou um garçom simples. E dias depois, teve que se ajoelhar. Não diante dele, mas diante da verdade de quem realmente éramos por dentro. 2 vidas transformadas. Uma família reunida. Um legado de amor construído sobre as ruínas da arrogância e da mágoa. E o melhor de tudo, nossa história ainda está sendo escrita, um dia de cada vez, uma escolha de cada vez, um ato de amor de cada vez.